faz isso, ó. É um sinal que tá gravando. Agora tá gravando aí. Sumiu o vermelho, viu? Aperta de novo. Aperta de novo. Primeiramente, boa noite, né, meu irmão? Vamos hoje então falar. Hoje nós iniciamos com a sessão de cura, atendendo alguns pedidos aí de algum irmão com relação à cura. E aproveitando então esse nosso início com relação à cura, é que eu vou falar um pouquinho sobre doenças espirituais e doenças materiais. Um pouquinho sobre a origem disso tudo, né? Tudo no universo, tudo nessa terra é energia. Tudo. Nada nessa terra ultrapassa a barreira da energia. Tudo. Energia móvel, energia imóvel, que são a matéria densa dessa mesa, dessas paredes. Porém, tudo é energia. Nós apenas não percebemos o movimento, mas existe o movimento. Existe o movimento das células, existe o movimento das moléculas, e então existe vida e energia. Mas essa energia, toda ela, nós seres humanos temos um atributo importantíssimo, que é a capacidade de criar através do nosso pensamento. Então, o ser humano aqui nesta Terra, em meio a todas as suas experiências de vida, ele cria, através do seu pensamento, momentos de alegrias e momentos de tristeza. Nos momentos de alegria, ele cria seres de luz, essências de luz. Essas essências de luz correspondem ao momento da alegria. O momento de tristeza cria larvas, miasmas, energias negativas. Mas ambas as energias criadas pelo ser humano têm um objetivo. As energias da alegria, ela eleva a nossa consciência, ela eleva o nosso ambiente, ela leva às alturas os nossos pensamentos, trazendo uma sensação de leveza, de frescor, de bem-estar. Já as energias negativas nos puxam para baixo, trazendo energia de sofrimento, de ansiedade, angústia, enfim. Todos aqueles atributos que nós conhecemos que advêm da tristeza. Mas em ambos os momentos, o ser humano não é privado da capacidade de criar. Então, dotado da capacidade de criar, no momento de tristeza, ele então está criando formas de vidas negativas. Quando eu digo negativas, eu digo que são formas de vidas contrárias ao nosso desenvolvimento, contrário à nossa natureza. Não digo nem desenvolvimento, digo contrário à nossa natureza. Porque tudo nessa vida, se nós criamos, é benéfico. No momento pode não estar sendo benéfico, mas sempre nos leva a um estado de consciência, a um estado benéfico. Mas se no momento a criação nossa não nos traz nenhum benefício aparente, nós classificamos como energias negativas. O conjunto de pensamentos negativos, o conjunto de sofrimentos dos seres humanos cria doenças coletivas. Uma pessoa pensando negativamente cria doenças para si, mas a união de várias pessoas pensando negativamente cria doenças coletivas. E quando essa quantidade de pensamentos se unem a tal ponto de criar uma epidemia, e na pior das hipóteses, uma pandemia. Então nada nesta terra é criado, nada nesta terra
é feito além dos limites do pensamento humano. Então, voltamos então. Os seres humanos sofrem com suas doenças através dos pensamentos negativos que se tornam doenças. A união de vários seres pensando negativamente forma uma doença que afeta toda uma sociedade, criando uma epidemia e uma pandemia quando ela se espalha pelo mundo inteiro. Então, toda doença se manifesta no plano espiritual, inicialmente, no plano mental, e após receber todos os atributos necessários, ela encarna nessa terra, transformando-se numa doença física. Então vamos lá. O ser humano hoje pensa negativamente, causando para si uma doença chamada estresse emocional. O estresse emocional causa hoje uma doença chamada depressão. A depressão, ela nada mais é o que o nome mesmo diz, depressão, uma pressão sofrida de dentro para fora que faz com que haja um desequilíbrio no corpo físico. Pressão essa feita pela própria mente da pessoa. Nós sabemos que, claro, nada acontece nessa terra por acaso. Existem seres, existem formas de vida que concorrem para que muitas coisas aconteçam de negativo na Terra. Uma delas é a diminuição de uma glândula que tem uma função importantíssima em nossas vidas, em nossos corpos, porque ela é o elo entre o físico e o espiritual. Ela é o ponto-chave de ligação entre os dois mundos. Quando esta glândula está suprimida, está calcificada, a glândula pineal, ela traz em maior grau de calcificação, ela traz ao ser humano o grande problema da depressão. E com isso, a depressão concorre para mais uma série de doenças, como câncer, é uma delas, doenças do coração, doenças cardíacas, enfim, uma série de doenças que advêm da depressão, advém da calcificação da glândula pineal. Então, é um órgão importantíssimo do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho da glândula pineal. A glândula pineal, ela foi descoberta há pouco tempo pela ciência, porque até bem pouco tempo a ciência não considerava uma glândula porque não conseguia visualizar, em razão da nossa tecnologia, não conseguia se visualizar esta glândula. Com isso não se deu a devida importância, inicialmente, a esta glândula. Mas hoje a ciência já tem consciência, já tem a precisão exata da sua localização e da sua função no corpo humano. Claro, a ciência hoje só consegue detectar o que o material pode informar, ou seja, é classificada como uma glândula endócrina, ou seja, aquela que produz hormônio para te manter acordado durante o dia em estado de vigília e hormônio para te causar o estado de sonolência, de sono. Então, o que a ciência consegue hoje observar desta glândula é justamente essas duas funções, que são funções físicas. Mas a função espiritual, a função extrasensorial, eles não conseguem ainda perceber e não tem um estudo ainda aprofundado a este respeito. Com isso, evidentemente, que a importância devida ainda não foi dada a esta glândula, mas sabe a ciência que toda glândula que tem
uma ligação direta com a corrente sanguínea, é uma glândula de extrema importância no nosso corpo. E é o caso da glândula pineal. A glândula pineal, é a glândula mais irrigada de sangue do nosso corpo, aonde exerce uma função, em razão disso, exerce uma função importantíssima no nosso corpo. Os seres humanos, alguns seres do passado, como Adolf Hitler e outros que exerceram domínio sobre a Terra, sobre as pessoas, tomaram conhecimento dessa grande função da glândula pineal no nosso corpo e começaram a desenvolver técnicas para calcificar e suprimir essa glândula no corpo humano, fazendo com que os seres humanos ficassem mais serviçais e não discutissem tanto as ordens dadas a eles. E eu me pergunto a vocês, será que isso não acontece hoje com os nossos governantes, com aqueles que querem manter o domínio, o poderio sobre os seres humanos? Eu penso que sim, mas vamos falar de fatos que já aconteceram, né, que já são comprovados pela nossa ciência espiritual, né? Então, esse ser, né, que esteve na Terra, que dominou, né, em 1944, dominou grande parte da raça humana, da sociedade no mundo, tomou conhecimento e passou então a trabalhar a calcificação, o endurecimento e a diminuição da glândula pineal. Com isso, tornou o seu trabalho nefasto, tornou-se mais acessível em razão dessa obra, fazendo com que os que o serviam sem questionar as suas ordens, fazendo com que aqueles que recebessem as suas ordens não se rebelassem contra os seus opressores, tornando o povo passivo, submisso e cego, de certa forma. Então, com isso, ele exerceu o seu poder durante anos na Alemanha, na Itália, no Japão e quase dominou o mundo. A pretensão dele era dominar o mundo. E hoje nós vemos, na nossa sociedade, a grande divulgação de químicas que fazem com que essa glândula, tão importante para a nossa saúde espiritual, física e mental, reduza de tamanho e venha a calcificar, que é o uso de cloro, contato excessivo com cloro e flúor. São dois elementos químicos que contribuem muito com a calcificação e diminuição dessa glândula. Então, eu alerto a todos que procurem diminuir o uso do flúor e do cloro nas suas vidas, com o objetivo de evitar o endurecimento e a diminuição dessa glândula. Conclamo os irmãos iniciados que busquem as práticas para ativação e aumento da glândula pineal, pois, conforme já falei, é uma glândula de extrema importância e que vai abrir os caminhos e o mundo espiritual para todos nós que almejamos, né, a espiritualidade, o caminho da espiritualidade. Como já falei, né, inicialmente disse que hoje falaria um pouco sobre as doenças, né? E uma glândula pineal calcificada e reduzida no seu tamanho é um grande provocador de doenças psíquicas, físicas e, consequentemente, mentais. Hoje nós vemos a doença do século hoje é justamente a depressão. A doença do século é a insônia, dor de cabeça, insônia. Por quê? Em razão da calcificação e diminuição desta glândula, tão importante no corpo humano. Então, volto de novo, reitero com todos nós, para todos nós.
devemos trabalhar a descalcificação e o aumento da glândula pineal. Como somos causadores, temos o poder de criar, temos o poder de trazer à vida tudo que existe no planeta Terra hoje foi trazido à vida por nossos pensamentos. Seja em ordem, desordem, saúde, tristeza, alegria, tudo foi criado pelo próprio homem. Então nós temos a grande responsabilidade de transformar tudo isso criado por nós mesmos. Pois é bíblico a passagem que diz que o bom filho a casa torna. Então as nossas criações, boas ou más, um dia retornarão para todos nós. E é o que está acontecendo hoje. Está retornando em forma de pandemias, em forma de várias doenças, em forma de ataques de insetos, em várias formas. Isso tudo está retornando para nós, mas tudo criado por nós. Então nós temos a grande responsabilidade de transformar, pois o Criador nos fez imagem e semelhança, sendo Ele Criador, nos fez também Criador, nos fez criaturas com a capacidade de criar. Criar um estado de alegria, criar um estado de saúde, criar um estado de bem-aventurança é um dever nosso, é uma condição do ser humano. Mas quando ele começa a perder essa capacidade, não julgar mais capaz de criar os seus estágios de alegria, estágios de bem-aventurança, estágios de saúde, ele começa a adoecer. Adoecer porque começa a absorver tudo que não pode de fontes externas, rejeitando a sua fonte interna, rejeitando tudo que vem da sua fonte interna. Então, mais uma vez, falo a todos vocês, a todos nós, precisamos trabalhar a mente, precisamos trabalhar o espírito, precisamos acreditar na máxima: somos imagens e semelhanças do Criador, semelhantes no poder de criar, semelhantes no poder de amar, no poder de trazer do alto ou do fundo da terra tudo de bom ou de ruim. Temos que parar de entregar o poder da criação a outros. Temos que trazer para nós, para o nosso interior, encontrar dentro de nós o poder da criação, o poder de fazer acontecer. Esse é o grande poder. De posse desse poder, consciente disso tudo, o ser humano poderá livrar-se de tudo aquilo que não quer. Doenças, infestações, tristezas, tudo que hoje aflige o ser humano foi criado por nós mesmos. Poderá ser transformado, mas só será transformado por uma mente consciente, uma mente que sabe que é a imagem e semelhança do Criador, uma mente que tem com a sua consciência, em sua consciência, o dever e a sapiência para mudar o seu atual quadro, a sua atual vida. A Tenda Caboclo Pena Branca tem o seu trabalho de cura do corpo físico, porque muitos daqueles que vêm até nós não têm consciência, não despertou a consciência para o estudo, para o trabalho espiritual. Então vem até a nossa casa buscar a cura física. E nós, de bom grado, nós operamos essa cura física. Mas esse não é o verdadeiro trabalho. Esse é apenas um trabalho paliativo. É um trabalho que alivia as dores momentaneamente. Mas a verdadeira cura, o verdadeiro trabalho é a cura espiritual. Porque, como já disse no início, tudo é energia, tudo advém da nossa mente, do nosso poder de criar.
Então, seres conscientes não precisam curar o físico, porque curando o espírito, consequentemente, curarás o físico. Então, nós recebemos de braços abertos aqueles que nos procuram com o objetivo de curar-se, de livrar-se das suas mazelas materiais, mas deixamos também uma lacuna, deixamos um espaço aberto para aqueles que queiram trabalhar e curar o espiritual. Ser mais uma luz refletindo nesse mundo de inconsciência. Ser mais uma mente consciente a trazer a luz ao nosso plano, à nossa terra. O trabalho é um pouco difícil. O trabalho é cheio de barreiras. Barreiras criadas por nós mesmos. Como já disse, tudo parte de nós. Se nós chamamos centenas de pessoas para um trabalho de conscientização, talvez 5 ficarão das centenas. Mas se chamarmos 100 para curarmos as doenças físicas, 150 de 100 virão. Mas, infelizmente, esse é o nosso trabalho. De cada 200 que nós podemos curar fisicamente, 3, 4, 5 ficarão para curar a doença do espírito, a doença da inconsciência, curando-se pela consciência, pela elevação do espírito. Mas esse é um trabalho vagaroso, é um trabalho árduo, pedregoso, porque o plano da Terra, a Terra, é um plano mais chamativo, é um plano mais atrativo. E o plano da consciência é um plano abstrato, não traz muito alegria aos olhos de quem quer ver os efeitos físicos, ver acontecer. Então, torna-se um trabalho abstrato, um trabalho muito difícil de se realizar. Mas quem não aprende pelo estudo, pela elevação da consciência, pelo amor, consequentemente, aprenderá pela dor, pelo sofrimento. Porque, como eu já disse, tudo neste mundo é para o aprendizado. Tudo neste mundo serve para algo. E o sofrimento tem a função de elevar também as consciências. Porém, como já disse, é um caminho muito mais árduo, né? Pedregoso. É o caminho do sofrimento, né? Então eu quero, brevemente, essa era apenas uma palavra, eu quero deixar apenas essa palavra para vocês. Pode ligar. Pode falar. Eu quero deixar apenas essa palavra brevemente para vocês e que sirva de reflexão para todos, né?